Oi, gente. Os chilenos rejeitaram a Constituição de extrema-direita e tem uma lição nesse episódio que eu quero analisar com vocês, porque as conclusões que estão sendo chegadas pelas publicações, até mesmo de esquerda, né, são conclusões com as quais eu não concordo. Por exemplo, a revista Fórum diz que eles rejeitaram e depois diz que o povo chileno iria querer uma Constituição mais moderada, mais de centro. E não é só a revista Fórum, não. Essa tem sido uma conclusão comum de muita gente nessa história. Então eu vou contar a história do que aconteceu lá no Chile e vou dizer para vocês que a conclusão que eu chego não é essa de que o povo chileno quer uma Constituição mais moderada. Talvez seja que eles queiram uma Constituição mais moderada em questões culturais, mas em questões de política econômica não é bem assim a história, não. A história é um pouco diferente. Então eu vou contar para vocês a história. O Chile, vocês sabem, a história é resumida. O Chile passou por uma ditadura lá do Pinochet, que implementou uma política radicalmente liberal na economia, produziu uma quantidade gigantesca de idosos empobrecidos com a privatização das aposentadorias e com muitos cortes de programas sociais, né, e privatizações em geral. E a população chilena, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais revoltada, incomodada com a agenda econômica do legado daquele período, que foi sendo reformado aos poucos. Tiveram a Michelle, tiveram alguns presidentes mais social-democratas que tentaram reformar um pouco isso, mas reformar um capitalismo selvagem não é uma tarefa muito fácil. Nem, às vezes, se consegue fazer isso direito, né? Aí, depois de um período longo lidando com esses problemas sociais e o empobrecimento não só dos idosos, mas da classe trabalhadora, o povo chileno resolveu colocar o Gabriel Boric na presidência da República, um cara mais de esquerda mesmo, né? Uma pessoa com agenda de esquerda, com história de luta no movimento social, no movimento estudantil e tal. E aí o Gabriel Boric e sua coligação resolveu propor uma nova Constituição para o Chile. E essa nova Constituição, ela era radicalmente progressista e de esquerda em questões econômicas e em questões culturais. Só que qual foi o problema? O povo chileno, do ponto de vista cultural, é majoritariamente católico e não embarca em todas as questões culturais que o Boric defende. E aí a Constituição, a nova Constituição chilena de esquerda, proposta pela coligação do Boric, que tinha acabado de ser eleita, foi derrotada. Essa Constituição não vingou. E foi uma derrota grande, significativa. E essa derrota até catapultou ao que o Congresso tivesse uma composição mais conservadora. Entraram muitas pessoas culturalmente conservadoras, porque as pessoas conservadoras se sentiram atacadas por essa tentativa dessa nova Constituição. Aí a extrema-direita, confiante, achando que ia impor uma nova Constituição super conservadora, propôs uma Constituição ultraconservadora. Só que aí os chilenos rejeitaram de novo. Rejeitaram a extrema-direita e rejeitaram essa Constituição ultraconservadora. Porque todo mundo leu errado o que estava acontecendo no Chile. Inclusive as lideranças do Gabriel Boric, né? Eu estou falando todo mundo que estava envolvido nesse processo político nas lideranças. É provável que alguns intelectuais de lá tenham percebido o mesmo que eu estou dizendo aqui para vocês, que está evidente que a população chilena tem uma rejeição profunda com as políticas econômicas que são o legado do período da ditadura do Pinochet, que chega até os dias atuais. E são essas que devem ser as prioridades. Isso significa abandonar as questões culturais? Não. Mas cabe ao campo progressista, cabe ao campo da esquerda identificar em quais dessas questões culturais nós temos maioria. Para isso é importante pesquisa, investigação científica. Quais são dessas questões culturais a população concorda com a gente? Nós temos a maioria democrática. A maioria da população pensa como nós. Beleza, são essas questões? Essas questões a gente vai colocar para serem transformadas. Quais são as questões
que a população chilena é mais conservadora do que a gente e a gente ainda não tem maioria. A gente ainda não tem uma dimensão hegemônica nessas questões. Essas outras aqui. Essas outras que a gente não tem maioria, a gente não vai colocar na Constituição. Porque a gente não vai atrair o voto contrário da população contra nós. Essa seria uma estratégia vitoriosa. Seria uma estratégia que vamos reconhecer a realidade da população chilena, que nem todo mundo é tão progressista quanto o núcleo que apoiou e que empurrou a candidatura do Boric. E essas questões que nós não temos maioria ainda, nós vamos fazer trabalho social para informar as pessoas, para ir gradualmente modificando o pensamento das pessoas nessas questões. E vamos construir a maioria no futuro. Perceberam qual seria uma estratégia vitoriosa? Mas nas questões econômicas, no que se refere a aposentadoria, pensão, no que se refere ao sistema de saúde, no que se refere ao sistema educacional, no que se refere a programas sociais para os mais pobres, no que se refere a incentivos para a formação de cooperativas e gestão autônoma dos trabalhadores no local de trabalho. Isso daí, o povo chileno não é moderado. O povo chileno não é de centro. Em todas essas questões que envolvem investimentos para garantir direitos sociais, em todas as questões que envolvem investimentos para beneficiar a classe trabalhadora e os mais pobres, os chilenos estão majoritariamente com a esquerda, com Boric. Agora, existem algumas questões culturais que eles têm maioria, outras não. Qual é o papel da esquerda nesse caso? Identificar quais são as que você tem maioria e colocar essas para serem modificadas na lei. As que você ainda não tem maioria, você não abre mão. Não é abrir mão dos princípios, jamais. Jamais abrir mão dos princípios. Mas identificar quais são as questões que os conservadores têm maioria. Ah, são essas aqui? Tem a ver com direitos reprodutivos? Ou os conservadores têm maioria em outras questões? Vamos identificar essas questões e fazer o trabalho social necessário para ir modificando esse pensamento na sociedade, trazendo informações, trazendo dados, levando argumentos, dialogando com as pessoas. Lula recentemente falou sobre a importância de dialogar com os evangélicos, mas o diálogo não tem que ser para a gente concordar com os evangélicos em tudo, ou com neopentecostais em tudo. Óbvio que não. O diálogo tem que ser para a gente ver o que é que a gente pode concordar e irmos juntos, o que é que a gente discorda e apresentar argumentos para ir modificando um pouco quem pode ser modificado, quem pode se aproximar um pouco mais do nosso lado e ver a viabilidade de transformações do ponto de vista cultural. O problema do Boric e da primeira tentativa de Constituição é que eles quiseram mudar tudo de uma vez só, ignorando como uma contingente significativo da população pensa sobre determinadas questões. Isso até, eu diria, é antimarxista, porque o Marx falava de examinar uma situação concreta, como dizia também o Lenin, e lidar e se mover dentro de situações concretas, não dentro do mundo ideal, não é? E levar em conta a conjuntura que está colocada no mundo real. Isso é fundamental. Então eu espero que esse episódio do Chile ajude a esquerda, o campo progressista, a compreender isso. Porque a direita cometeu o mesmo erro. A extrema-direita achou que o povo está com a gente e tentaram modificar a Constituição para ser ainda mais radicalmente conservadora. O povo chileno rechaçou. O povo chileno rechaçou. Só que uma Constituição que fosse bastante progressista e de esquerda na economia, em tudo que está machucando os chilenos, e fosse mais moderado em questões culturais, levando em conta o que eles têm maioria, mas sendo cuidadoso em temas em que eles ainda não têm maioria, que a esquerda ainda não tem maioria, seria um projeto que teria grandes chances de ser vitorioso e teria grandes chances de que essa vitória pavimentasse o caminho para mais vitórias no futuro. Eu não estou sugerindo nem por um segundo que a gente abra mão do que a gente defende culturalmente, não, gente. Mas a gente tem que ter estratégia. A gente tem que saber como fazer isso na velocidade que a sociedade
é capaz de fazer. E é muito mais fácil fazer modificações na economia, porque quando a gente olha para benefícios para a classe trabalhadora e para os mais pobres, isso, não só a classe trabalhadora e os mais pobres, provavelmente, se nós explicarmos isso bem, vão estar do nosso lado, como estavam do lado do governo do Boric, por sofrer tanto tempo com o neoliberalismo, né? Mas essas vitórias vão pavimentar o caminho para vitórias maiores no futuro. Enfim, eu espero que esse episódio do Chile sirva como lição e reflexão para a esquerda latino-americana. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. A luta continua, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.